Meu nome é Caio e nesse vídeo eu quero apresentar algumas das camadas de ajuste que eu mais gosto de trabalhar no Photoshop, tá? Se você já é bem familiarizado aqui no canal, você já deve ter visto aí eu utilizar várias delas e comentar sobre várias delas, mas nesse vídeo aqui eu vou fazer um compilado, reunindo aí alguns dos recursos que eu mais gosto de utilizar. Layers de ajuste seriam isso aqui, ó. Clicar aqui embaixo, trabalhar com essas camadas aqui de ajuste, tá? Que a gente tem disponível. Basicamente todas essas também são encontradas por aqui, imagem, ajuste, e basicamente tudo, quase tudo que eu tenho aqui eu tenho de cá, mas a diferença é que aqui nesse menu eu crio uma layer especial para esse ajuste com a máscara, tá? Eu crio uma camada com a máscara e eu tenho a liberdade de editar e configurar aí da forma que eu desejar sem alterar diretamente na minha imagem, tá? Então é bem melhor você trabalhar assim. Então a primeira camada de ajuste que eu vou apresentar aqui, que é uma das minhas favoritas, seria a camada, por exemplo, de curvas, tá? Essa camada de curvas é uma das mais poderosas, porque, por exemplo, eu poderia vir aqui clicando nessa mãozinha, é um recurso que poucos têm conhecimento, que a partir do momento que eu clico nessa mãozinha, se eu chego em qualquer parte aqui da minha imagem, clique, seguro e puxo para cima ou para baixo, ele vai fazer um ajuste aqui no ponto da curva, relacionado aqui com as variantes de tom da minha composição, tá? Então, por exemplo, se eu chego nessas sombras, eu quero que todos esses tons de sombra aqui sejam mais escuros, clico, empurro para baixo, ó. Ele vai fazer esse ajuste para mim. Caso eu deseje que eles sejam mais claros, clico, puxo para cima, ele vai quebrar esse contraste, olha que legal. Então eu posso dar uma escurecida aqui, chego em pontos mais claros, escureço um pouco, chego em meio tons, dou uma clareada, em tons mais ou menos escuros nessa pigmentação aqui, olha só. Então através disso você vai criando aí variantes e diversos ajustes, ó, diferentes para sua composição, ou antes e depois, como é que já tá ficando, já estou dando bem mais contraste. Posso dizer para o meu Photoshop que alguns pontos de luz são um pouco mais claros, olha só. E eu posso também fazer uma diferença com isso aqui, ó, um ajuste, né? Aplicando nos tons, por exemplo. Dizer que os meus tons de azul nas sombras vão ser mais elevados, tá? Dizer que os meus tons de verde aqui nas luzes vão ser mais baixos ou mais altos, ó. Aí você vai criando uma composição mais púrpura. Você pode aumentar ou diminuir essa pigmentação em alguns pontos. Mesma coisa com o vermelho, tá? Então você pode vir aqui e faz esses ajustes, ó. Nas sombras eu quero menos vermelho, nas luzes eu quero mais vermelho. Você pode vir aqui e fazer esse ajuste manual também, se você preferir. Então você fica sempre aí bem livre para criar e explorar isso aí. Aqui o antes e o depois, já deu uma diferença grande aqui na composição, tá? E depois você pode voltar para o RGB e fazer mais alguns ajustes se preferir. Então é sempre bem-vindo explorar essas curvas aí dessa forma. E dependendo, você pode clicar na opacidade da layer, você pode tirar ela aqui, ó, diminuir essa intensidade. Você pode, por exemplo, utilizar o baldinho de tinta, clica e segura, você vai para a ferramenta de gradiente, deixa aqui preto e branco, clica na sua máscara. Se você quiser, por exemplo, que ativa só em cima ou só embaixo, você clica, segura, arrasta e solta, ó, ele vai aplicar só em determinada parte da sua imagem, ó, só no topo, só embaixo, ó, só do lado esquerdo, só do lado direito, uma transição maior aqui, ó. Se você duplicar essa camada, ele vai duplicar o efeito. Você pode também explorar modos de mesclagem e combinar alguns efeitos, por exemplo, você pode colocar um de screen e tira a opacidade, screen em português seria clarear. Clica nessa de baixo, tira a opacidade dessa daqui. Então através desses recursos você chega em ajustes assim muito originais, tá? Muito únicos. Então recomendo demais você explorar esses ajustes de curvas. Outro que eu gosto muito de trabalhar também é o de brilho e contraste. Dependendo, ele resolve muito bem. O de levels é basicamente igual ao de curvas, tá? Mas o de curvas te dá uma liberdade maior. O de levels eu gosto de utilizar mais para puxar esse ponto para cá ou para cá. Eu ganho aí um dinamismo maior no meio tom. Eu gosto de usar o levels assim. Mas o de brilho e contraste, ele é um recurso até de certa forma ignorado, mas ele serve como uma compensação final aí num ajuste de uma foto sua. Olha só, com poucos cliques aqui, ó, só fazendo os ajustes nessa setinha você muda ali totalmente a ambientação, bem rápido, bem prático. Mas ele normalmente funciona bem como um braço direito assim do curvas. Você faz o ajuste de curvas, depois você utiliza um de brilho e contraste no topo. Fica muito bom, tá? Outro ajuste que eu uso muito é esse ajuste aqui de Selective Color, que você tem acesso por ele lá no Camera Raw também, mas por aqui você tem todas as tonalidades aqui da sua imagem, vermelho, amarelo, verde, ciano, azul, magenta e brancos, e por aqui você pode fazer ajustes neles independentes, por exemplo, aumentando o ciano, aumentando o magenta, aumentando o amarelo, em cada respectiva cor. Então, por exemplo, em todas as minhas áreas vermelhas, se eu dizer para ele que tem mais ciano, observe que o tom de ciano na pele dela vai diminuindo. Então, se eu tirar a intensidade de ciano nos vermelhos, todos os meus vermelhos vão ficar mais ciano.
Mesma coisa com o magenta. Se eu tiro o magenta, vai ficar amarelo. Se eu adiciono o magenta, vai ficar mais rosado, tá? Porque seria essa cor aqui. Então, por aqui você intensifica cores dentro das cores. Então, se você dizer que o seu vermelho tem uma pigmentação mais azulada, ele vai dar uma quebrada e vai ficar um vermelho mais amarelado. Então, isso aqui é prática. Olha só, se eu adiciono o tom de amarelo nos meus vermelhos, os meus vermelhos vão ficar mais pro lado do laranja. E se eu tiro a pigmentação amarela do meu vermelho vai ficar um mais rosado, tá? Ele dá essa quebrada. E a mesma coisa aqui com os tons de preto ou de branco. Se eu intensifico isso aqui, quer dizer que todas as minhas tonalidades de vermelho, no caso, vão ter um preto mais intenso. E se eu tiro a quantidade de preto, todos os meus vermelhos vão ser sutilmente mais claros. Como que você poderia utilizar isso aqui de forma mais sábia para você administrar uma foto? É o seguinte, é bem legal quando você trabalha com isso, vou criar uma outra aqui de novo. Os seus vermelhos, você pode vir sutilmente dar uma escurecida neles assim, ó. Você adiciona um pouco de vermelho. E fala para os seus vermelhos que eles vão ter um pouco menos de ciano, tá? E você vai nos amarelos e já faz o contrário. Se aqui eu tirei ciano e aqui eu adicionei preto, você pode vir nos amarelos, adiciona um pouquinho de ciano, só para dar uma quebrada, e tira um pouco do preto. Agora, esses tons amarelos vão ter uma pigmentação mais clara, tá? Eles vão ficar mais brancos e você pode adicionar um pouco de amarelo no seu amarelo e tirar um pouco de magenta, por exemplo. Olha só que o antes e o depois. É sutil? É, mas você deu uma pureza maior para esses tons. Vou dar um zoom aqui para você conferir. Olha só, tá vendo? É muito sutil, quase não dá para perceber, mas observa que aqui na região do pescoço, por exemplo, as sombras ficaram mais avermelhadas. E o brilho do amarelo ficou um tom sutilmente mais laranja. Você consegue perceber por aqui, ó. Ó, no rosto dela, deu um sutil contraste. Se você combinar isso com essa aqui de brilho e contraste, adicionar um pouquinho de contraste, tirar um pouquinho de brilho, o efeito dessa daqui vai combar, tá? Vai somar nessa. E se você ainda fizer isso, somando com a layer de curvas, a ideia é você ir somando todas. Você vai chegando em resultados ainda mais legais. Olha só o antes e o depois, já deu uma diferença, tá vendo? O vermelho dela tá mais pigmentado, tá mais laranjado. Mesma coisa você pode fazer, por exemplo, com os magentas, você pode adicionar preto nos magentas, tá? Dependendo do caso, pode dar uma diferença, dependendo da tonalidade de pele. Ou da iluminação da foto, mas normalmente dá uma diferença boa. Ó, o antes e o depois aqui, ó, deu uma vida ali maior, tá? Então é sutil, ó, tá vendo? É sutil, mas ele acaba trazendo uma vida maior ali para sua imagem. Isso aqui é só no ajuste de Selective Color, tá? E aqui fazendo um ajuste de brilho e contraste mais Selective Color. O modelo deu até uma destacada maior aqui. E outro dos meus ajustes favoritos também, que você pode utilizar, que fica muito bom, são esses ajustes aqui de Gradient Map, tá? O Gradient Map você pode clicar aqui. Por aqui você vai ter várias opções que você pode escolher, por exemplo, os básicos, aí você vai ter alguns tons de Gradient Map. Você pode vir, por exemplo, nesse aqui, por exemplo, de cores pastéis, né? Você faz uma escolha aqui de tons, já vou mostrar como que isso aqui funciona na prática. Em variados tons diferentes, por exemplo, com tons de laranja, tá? Mas no geral eu gosto de customizar isso aqui manualmente, mas por exemplo, se eu vier nesses pastéis aqui, vou escolher esse aqui, por exemplo. Aqui normalmente ele vem tudo bugado assim, fica uma coisa bizarra, mas o que é o segredo? Você clica aqui e por aqui você vai ter essas 4 setinhas. Essas duas de cima, normalmente a gente não mexe, tá? Porque o segredo tá nessas daqui de baixo. Se eu simplesmente trocar de lugar, essa mais escura deixar no lado esquerdo e deixar essa mais clara no mais claro, você já vai ver que já deu uma diferença aqui nessa imagem. Se eu clico nessa setinha aqui, ó, e clico aqui em cor, eu posso escolher a cor que eu desejar que ele vai fazer a alteração. Então se eu falar que a cor das sombras vai ter essa pigmentação azul e a cor das luzes, por exemplo, vai ter uma pigmentação bem laranjada, mais pro lado do claro assim, ó, olha lá que legal que já começou a ficar a composição. E você pode vir, por exemplo, nos meio tons e criar outro. Basta você clicar 2 vezes ali que você pode adicionar. Então vamos supor que eu quero uma rosada assim nos meio tons, ó, pode escolher qualquer cor. Vou jogar uma pigmentação mais rosada assim, ou uma laranjada, por exemplo. Ó, você pode jogar essa cor aqui, jogar um tom de sépia, e eu posso criar mais outro, tá? Vou jogar mais outro, mais azulado assim, para dar uma quebra. E eu criei esses tons, tá? Um azul mais escuro, um azul meio tom, um sépia e um amarelo mais claro, assim, mais laranjado, tá? Então eu criei essa tonalidade. Não ficou legal ainda, né? Vou jogar isso aqui pro topo. O segredo tá aqui, ó. Você pode tirar a opacidade dessa camada. Olha lá que legal o filtro que você criou. Ou você pode trocar o modo de mesclagem dela aqui. Normalmente esses aqui vão funcionar bem, ó. Então, por exemplo, em Soft Light eu tiro a opacidade. Olha lá que legal. Você pode tirar tanto a opacidade quanto o preenchimento, tá? O preenchimento vai ter uma diferenciação aí mais suave nessas tonalidades, olha lá.
Então você consegue filtros aí muito bons. Aqui eu vou deixar normal mesmo e vou tirar um pouco da opacidade, olha lá, dá um filtro bem diferenciado, fica muito legal a composição. E por fim, uma outra também que eu gosto de utilizar, que ela é até subestimada assim, e muita gente acaba que nem usa ela, é essa de photofilter. Um filtro extremamente simples, você pode escolher aqui algum desses aqui, por exemplo, intensificar os azuis, ó. E o segredo dela tá no seguinte, você pode fazer um ajuste, ó, esse aqui mais quente, tá vendo? Você pode fazer um ajuste para utilizar esse photofilter. E o segredo dele, você pode fazer isso aqui, ó. Você clica duas vezes nesse espacinho aqui do meio aqui, ó, e vai aparecer um menu para você. Dependendo aí de onde você clicar, vai aparecer esse menuzinho para você. Aí nesse menuzinho você pode fazer os ajustes, por exemplo, segura o Alt, pega essa setinha, puxa da direita para a esquerda, segura o Alt de novo, puxa da direita para a esquerda daqui para lá, ó. E aí ele vai começar a mostrar para você, olha só, se eu trazer tudo aqui, ó, sem segurar o Alt, ele começa a revelar, por exemplo, nas áreas de sombra, nas áreas de luz, ele não vai aplicar, olha só. E você pode trocar esse modo de mesclagem e fazer vários testes aí, por exemplo, ele aqui em Soft Light fica bom, e você tira um tanto dessa opacidade, aí ele vai fazer uma soma, fica bem sutil, mas ele está aplicando principalmente nas sombras, olha aqui na sombra aqui, ó, nessa parte da sombra aqui, olha só, tá vendo? Ele está tendo um efeito ali, então isso aí dá um diferencial, tá? No fim, na soma de todos os ajustes dá um diferencial. E aí, por exemplo, esse gradiente map meu, achei que tá passado, eu posso vir aqui agora e tirar um pouco dessa intensidade dele. E um outro segredo também que dá para você combar com isso aí tudo, para fechar assim com chave de ouro, né? Que eu não estou utilizando de curvas, que é o meu favorito. Mas você pode fazer o seguinte, você pode fazer uma seleção do modelo, por exemplo, dependendo aí da versão do seu Photoshop, você pode clicar aqui no menu de seleção e clica aqui em Subject, tá? Sujeito, selecionar sujeito. Em 90% dos casos isso não vai prestar, não vai ficar muito bom, mas dependendo de como é que for, resolve. Então eu selecionei aqui meu modelo, clico lá na camada dela e dou um Ctrl J. Aí eu dupliquei o rapaz aqui, posso selecionar ele aqui e aperto Delete, porque eu quero só o modelo. Agora eu tenho uma cópia dela, tá? Tendo uma cópia dela, eu posso fazer, por exemplo, criar uma layer aqui de brilho e contraste, clico nessa opção, ele vai aplicar só nela e eu posso aumentar o brilho só dela separado, criando um destaque maior para ela. Então se você comba isso aí tudo e faz esses ajustes, lembrando, esse aqui tem que ser sutil, tá? Senão você arrebenta a foto tudo. Você faz esses ajustes que você ganha aí uma diferença, um destaque maior para o modelo e cria filtros aí, composições bem mais interessantes. Então espero que tenha sido útil, essa aula merece no mínimo um joinha, tem muita informação, muito conteúdo que eu passei aqui. Então se tiver gostado, deixa aí seu comentário, te convido a interagir mais com o canal, compartilha com um colega. Agradeço demais, se tiver interesse em ser meu aluno, o link dos meus cursos completos de pintura digital e de Photoshop está aí na descrição. Obrigadão, sucesso!